Olá, meus queridos irmãos, bom dia. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz permaneça nos seus corações, trazendo aqui para o teu coração mais uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva e seja edificado com a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e muito questionado no capítulo 12 de 2 Coríntios. Vamos falar sobre a espinha na carne do apóstolo Paulo. Você sabe que espinha era esta? Você sabe o que Paulo realmente quer passar quando ele fala que foi-me posto espinho na minha carne? Vamos aprender neste vídeo o que era realmente o espinho na carne do apóstolo Paulo. Fique até o final deste vídeo, compartilha, curte e se inscreva neste canal em nome de Jesus. Bem, o apóstolo Paulo vai começar o seu capítulo falando de uma experiência que ele teve, né? Ele fala assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E Paulo vai começar, irmãos, falando a respeito da sua experiência. Paulo vai também tratar, vai falar aqui, para que não me gloriasse, né, concernente às revelações que me foi dada. Foi-me posto um espinho na carne. Então, se nós observarmos o contexto da história, do texto, nós vamos logo ver de cara que aqui se trata de um espinho na carne que o próprio Deus pôs no apóstolo Paulo, para que ele não se gloriasse com as revelações que a ele Deus concedia, certo? Aqui nós vamos ver que a intenção de Deus em colocar o espinho na carne do apóstolo Paulo era para que o apóstolo Paulo não se gloriasse. Então damos a entender que possa ser que esse espinho na carne do apóstolo Paulo está ligado a alguma coisa espiritual, porque vai dizer que Paulo orou por 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho na carne dele. E Paulo vai dizer que este espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Então podemos aqui citar algumas teses, né, de que o apóstolo Paulo vai dizer também que ele era perseguido. O apóstolo Paulo tinha seus opositores. A Bíblia não fala claramente, não fala realmente o que poderia ser ou o que era realmente esse espinho na carne de Paulo. O que o texto nos mostra é que era um mensageiro de Satanás que os bofeteava para que ele não se exaltasse. Então, se nós formos ver a história do apóstolo Paulo, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele perseguia a igreja de Deus, né? O apóstolo Paulo ele perseguia a igreja de Deus. É tão certo que nas suas cartas, Paulo vai também dizer que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Então, quando Paulo fala isso, também nos dá a entender que Paulo tinha um certo arrependimento, ou seja, algo o incomodava quando ele se lembrava que ele perseguia a igreja de Deus. Isso podemos também falar que isso poderia ser um espinho na sua carne. Outra base, outra referência que podemos também dizer que poderia ser um espinho na sua carne é quando ele fala de Himeneu, que o perseguia, ou seja,
tudo que Paulo falava, ele contradizia aquilo que Paulo ensinava. E Paulo também vai dizer que ele perseguia Paulo, certo? Também podemos dizer que poderia ser um espinho na carne do apóstolo Paulo. Outra coisa, Paulo vai dizer que 3 vezes foi chicoteado, sofreu vários naufrágios. Paulo vai dizer também que ele foi perseguido. Isso tudo possa ser um espinho na carne do apóstolo Paulo. Há algumas pessoas que falam que o apóstolo Paulo sofria de uma doença visual, uma dor de cabeça, mas a Bíblia não nos dá essa base, certo? Nós cremos, eu creio que o espinho na carne de Paulo está ligado a algo espiritual, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que orou 3 vezes ao Senhor, mas o Senhor não tirou. Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Então aqui vamos também falar que o espinho na carne do apóstolo Paulo está ligado para que ele não se exaltasse, ou seja, possa ser que Paulo tinha uma fraqueza espiritual, certo? Paulo vai dizer assim que o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, isso sim eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Certo? Então Paulo está dando a entender que ele tinha uma fraqueza, que a sua carne era fraca, certo? Até porque, irmãos, o próprio Paulo vai escrever lá nos Romanos que diante de Deus nenhuma carne vai ser justificada pelas obras. Então, quando nós reconhecemos que nós temos um espinho na carne, ou seja, temos uma fraqueza, temos uma falha diante de Deus, falha esta que nós sabemos que se não fosse pela graça de Deus, Deus não nos usaria. Aqui nós podemos aprender que as revelações que Paulo recebia do Senhor não era porque ele era santo ou santarrão, ao ponto de ter revelações por seus méritos. Não. Aqui nós aprendemos que quando Deus fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Isso significa que Deus mostrava as revelações para Paulo não porque ele merecia ou porque ele era santarrão, não, porque pela graça. Então, o espinho na carne do apóstolo Paulo possa ser as perseguições, possa ser as fraquezas que ele sentia, certo? Possa ser algo ligado à sua espiritualidade com Deus. Tudo isso nós podemos conjecturar, certo? Que Paulo vai dizer aqui também no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá vendo aí? Então, a espinha na carne do apóstolo Paulo está ligado em alguma fraqueza que ele sentia, certo? Uma fraqueza, certo? Quem sabe uma fraqueza espiritual, em algumas áreas da sua vida com Deus, ele sentia uma fraqueza. E Deus vai dizer que a minha graça aperfeiçoa na fraqueza do homem, certo? Então esta é a palavra de Deus para a tua vida. Curte esse vídeo, compartilhe a palavra de Deus e seja edificado com a mesma. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês: se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe, ajude esse canal a crescer e alcançar vidas para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.